Olá pessoal, estou chegando trazendo mais informações para vocês. Eu sou Fagundes e olha, vamos começar aqui com os comentários, lembrando que hoje são 13 de fevereiro de 2023, esquece não, 13 de fevereiro de 2023. Nosso primeiro comentário de hoje, Gelson Rosa Tavares, e tem a ver inclusive com a matéria que a gente vai trazer aqui. Viram e não vai dar em nada. É crime político partidário que os ministros fazem. Ele comentou aqui no vídeo, gente. Urgente, ministro do STF é flagrado em evento do MST. Né? Isso tem tudo a ver com a matéria que a gente vai trazer aqui, porque a matéria que a gente vai falar aqui é os senadores, né? Os senadores que foram eleitos nessa magistratura agora, junto com alguns outros, querem trazer de volta a discussão sobre o tempo do mandato de ministros do Supremo Tribunal. Hoje, a regra vigente nesse momento, o ministro é escolhido e, uma vez empossado, ele só sai compulsoriamente aos 75 anos. Né? É um cargo vitalício. Então ele só se aposenta, tem aqui a aposentadoria compulsória aos 75 anos. Isso dá a eles, gente, uma certa sensação de poder. O ministro fica com a liberdade de fazer o que quiser, quando quiser, da maneira que quiser, como a gente tem visto aí, por exemplo, Moraes, né? Eu fico observando, por exemplo, os prejuízos que as ações de Moraes causam. Nós temos ali, por exemplo, agora o Roberto Jefferson preso, Daniel Silveira preso, né? Você não tem uma condenação, você não tem sequer, gente, uma investigação. Tudo que a gente tem é o ministro determinando a prisão em cima de um fato, mas não se investiga o fato, não se põe para andar o fato. Os caras estão presos, o tempo está passando, a vida está passando, os dias estão passando. Amanhã, vamos supor que eles sejam julgados inocentes, o que vai acontecer? Os caras perderam parte da vida deles dentro de uma prisão em um processo de forma ilegal. Porque o nosso processo jurídico, ele determina o seguinte: inocente até que se prove o contrário. Nada foi provado contra eles. É um processo de ofício que colocou eles na cadeia, mas não tem investigação, não tem nada. E é como se o ministro não se preocupasse com isso. Tá lá, deixa lá, enquanto o processo está aberto, tô nem aí, né? Enfim, isso tem causado uma insegurança jurídica no Brasil. Porque as pessoas são presas sem o devido processo legal. As pessoas são presas apenas por determinações, sem julgamentos, sem provas, sem nada. E os ministros fazem isso por quê? Porque estão avalizados na segurança da vida ali, do cargo vitalício. Então, eles julgam eles mesmos, eles decidem sobre eles mesmos, ninguém pode fazer nada. Mas se você quebrar esse paradigma e colocar lá um prazo, o ministro vai ficar mais esperto. Por quê? Porque ele vai pensar, caramba, eu tenho 10 anos como ministro. Quando eu sair, eu posso ser responsabilizado por eventuais ações que eu tenha tomado dentro do processo legal. E aí o cara vai pensar duas vezes. Essas ações de Moraes aí, mandar prender sem sequer investigar os fatos, lá na frente ele poderia ser investigado por isso, quando perdesse o mandato. Isso faria com que ele respeitasse mais a Constituição, respeitasse mais... Você vê, essa ação aqui do Lewandowski, lá no MST, gente, é contra o regimento. Os ministros Moraes, Fux, Barroso, que vão ao líder lá nos Estados Unidos, que foram agora em Portugal, envolvendo lá um evento com pessoas que estão, empresários que estão com ações dentro do Supremo Tribunal para serem julgadas, isso aí é contra o regimento do Supremo. Mas por que eles se sentem à vontade a fazer? Porque são eles que julgam eles mesmos. E ficam lá a vida inteira. Agora mude isso, coloque uma rotatividade no Supremo e a coisa começa a mudar de figura. Eu entendo dessa maneira, né? Não sei você em casa. Bom, mas aí, ó, vamos aqui a matéria, ó. Ó o título. Senadores de oposição se movimentam para estabelecer mandato no STF. Exatamente. Mandato, tempo, período, começo, meio e fim. Fora. Detalhe que eu gostei disso aqui. Sem direito a ser reconduzido, sem direito à reeleição. O cara perde o mandato e pronto, não vai mais ali ser reconduzido. Ele pode até lá na frente entrar de novo, mas fica sem o mandato, né?
e aí volta a ser uma pessoa civil ou no contexto jurídico, né? Pode voltar a ser um desembargador, um juiz, alguma coisa nesse sentido, mas aí fica passivo de ser julgado pelos seus atos, por possíveis arbitrariedades que tenha cometido no exercício como ministro do Supremo. Bom, se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações, marque aí a opção receber todos os vídeos, comenta, compartilha, deixa o seu like. Na descrição você vai encontrar a chave Pix e conta bancária. Seja um patrocinador do nosso canal, ajude o nosso trabalho, a gente precisa muito da sua colaboração. Live Política, gente, todos os sábados às 21 horas, canal do Fagundes, aqui embaixo, o link tá para você não perder absolutamente nada. Vai lá, e abaixo do link do canal do Fagundes tem um link de convite para o Telegram, para você estar sempre ligado nas nossas matérias. Senadores de oposição ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, articulam neste início de ano legislativo tirar do papel a fixação de mandatos para ministros do STF, Supremo Tribunal Federal. A relação da Corte com o Congresso foi um dos principais temas abordados na campanha pela reeleição ao comando do Senado. Reeleito, Rodrigo Pacheco, PSD de Minas Gerais, se mostrou aberto a debater propostas sobre o funcionamento do Judiciário. Atualmente, ministros do STF têm mandato vitalício, com a aposentadoria compulsória aos 75 anos. Por esse critério, Lula poderá indicar 2 novos integrantes da corte durante seu mandato, com as aposentadorias de Ricardo Lewandowski e da atual presidente Rosa Weber, em maio e outubro de 2023, respectivamente. A PEC, proposta de emenda à Constituição 16 de 2019, de Plínio Valério, PSD-AM, propõe fixar mandato de ministros do STF em 8 anos, sem possibilidade de recondução. O texto do Tucano é o mais antigo, elaborado por um senador em exercício. A proposta de Valério também estabeleceria prazo de 1 mês depois do surgimento da vaga no tribunal para o presidente da República fazer a indicação. Se o chefe do executivo perdesse o prazo, caberia ao Senado fazê-lo. O autor da PEC espera contar com o apoio do ex-vice-presidente Hamilton Mourão, republicanos RS, e do ex-ministro da Justiça Sérgio Moro, União Brasil PR, que integraram o governo de Jair Bolsonaro. PL. O Tucano ainda demoveu Eduardo Girão, novo, de desarquivar proposta anterior à sua, do ex-senador Lázaro Martins, Podemos. Com isso, qualquer nova PEC sobre mandatos no STF será apensada a de Valério. Ou seja, qualquer PEC que vier é encaixada ali na de Valério. Então, gostei. 8 anos para mim é um período bom. Essa questão do critério de não reeleição, gostei também. E esse prazo também para o presidente da República, tem 1 mês para ele decidir. Se ele não decidir, outra pessoa, o Senado decide. Também achei legal. Que às vezes o presidente pode aproveitar esse prazo, um tempão para ficar negociando. Então isso para mim, achei já mais bacana. Bom, gente, vamos para os comentários para a gente finalizar aqui a matéria. Rosa Maria Santa, minha amiga. Essa do ministro ultrapassou todos os limites da coerência. Não tem sentido, inaceitável. É um absurdo isso. Que moral tem esse ministro? Já não tinha. Agora, nenhuma. Comentou ela no vídeo. Urgente, ministro do STF é flagrado em evento do MST. Bom, numa corte decente, esse ministro ia ser julgado por isso. Regimento proíbe esse tipo de ação. Marcos Constantino. Se isso procede de um ministro do STF ao lado de pessoas do MST em eventos, o tal tem que ser excluído do STF urgentemente. O tal não é digno. Né? Ou seja, ele está extrapolando, ele não pode ter vínculos, né, com julgados. O MST tem várias ações na justiça. Como é que um ministro vai para um evento e chama de democrático, diz que os caras são democráticos? Um grupo que em 2017 não só destruiu, mas passaram vários dias dentro da Câmara dos Deputados. Tomaram de assalto. Né? Nós tivemos explosões de bombas, um monte de coisa. E esse mesmo ministro
critica o que aconteceu no dia 8. Tanto um quanto o outro, gente, são deploráveis. Mas o ministro traz democracia para o primeiro evento de destruição e chama de terrorismo o segundo evento de destruição. Quer dizer, não dá para a gente entender quais são os critérios desse nosso Suprema Corte. Então, realmente precisa de alguma coisa que traga esses ministros de volta à realidade e faça com que eles percebam que devem seguir a Constituição e seguir as regras para que haja estabilidade jurídica no país. Bom, fui, gente, um abraço.